Misticismo sobre os números. Misticismo sobre os números não é a criação dos pitagóricos. O número 7, por exemplo, era objeto de especial respeito, presumivelmente por causa das 7 estrelas errantes, ou planetas das quais a semana derivou. Daí nossos nomes para os dias da semana. Os pitagóricos não eram os únicos a imaginar que os números ímpares tinham atributos masculinos e os pares femininos. Uma concomitante crença, não destituída de preconceito, encontrada ainda em Shakespeare, de que há divindade nos números ímpares. Muitas civilizações primitivas partilhavam de vários aspectos da numerologia, mas os pitagóricos levaram a extremos a adoração dos números, baseando nele sua filosofia e seu modo de viver, dizendo que os números eram o princípio arquétipo, o princípio origem de todas as coisas, né? O número 1, diziam eles, é o gerador dos números e o número da razão. O 2 é o primeiro número par, o feminino, o número da opinião, da doxa, né? A opinião não tem valor algum, é igual o fiofó, todo mundo tem um de vocês, porque o meu não. 3 é o primeiro número masculino verdadeiro, é a trindade aí, ó. O da harmonia, sendo composto de unidade e diversidade. 4 é o número da justiça ou retribuição, indicando o ajuste de contas. 5 é o número do casamento, união dos primeiros números feminino e masculino, verdadeiros. E 6 é o número da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, né? Cada número, por sua vez, tinha seus atributos peculiares. O mais sagrado era o 10, ou tetractis, pois representava o número do universo, inclusive a soma de todas as possíveis dimensões geométricas. Um único ponto gera as dimensões. 2 pontos determinam uma reta de dimensão 1, 3 pontos não alinhados determinam um triângulo com área de dimensão 2, e 4 pontos não coplanares determinam um tetraedro com volume de dimensão 3. A soma dos números que representam todas as dimensões é, portanto, o adorado número 10, número simbólico aí fundamental também, né? Os 10 mandamentos. É um tributo à abstração da matemática pitagórica que a veneração ao número 10 evidentemente não era ditada pela anatomia da mão ou dos pés humanos, né? 10. Isso está na obra História da Matemática de Karl B. Boyer e Uta C. Merzbach, tradução de Helena Cassi e prefácio de Isaac Asimov. Os números sempre fascinaram os seres humanos. Desde antes dos pitagóricos, as sociedades humanas cultuavam os números e viam neles aspectos que representavam a realidade e até as divindades. Sua forma de representação variou de cultura para cultura até chegarmos à atual configuração indo-arábica que a gente usa, né, que mescla os números de 1 a 9 de origem árabe com o 0, noção hindu fundamental para o desenvolvimento da matemática moderna. Até as religiões monoteístas atribuíam um caráter mágico, místico aos números. Prova disso são os números 1, né? Monoteísta, um único Deus. 3, né? Deus é 1 e 3 ao mesmo tempo. Um só Deus em 3 pessoas. 7, os 7 pecados capitais, né? 10, os 10 mandamentos. 12, os 12 apóstolos. 40 e seus múltiplos também. Os múltiplos de todos esses números aqui também representavam números sagrados, né? 40 anos no deserto, 40 dias, 40 anos do povo no deserto depois de sair do coisa, né? Depois de sair da escravidão no Egito, e 40 dias de Jesus no deserto, tão recorrentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, assim como no Alcorão, também no Corão. A própria Igreja Católica tratou de endossá-los com os 7 pecados capitais, as 3 virtudes teologais, as 7 orações diárias, as orações das horas, né? E assim por diante. O diferencial da noção pitagórica não está numa noção laicizada de número, mas na forma de compreender os números como elementos fundamentais da própria natureza, como arqué, origem de todas as coisas, do cosmos, do universo, do mundo ordenado. Tudo é número. O número é o que origina, sustenta e define toda a realidade, afirmavam os pitagóricos. Platão herdou muito das concepções pitagóricas, chegando ao ponto de colocar na entrada de sua escola, academia, a célebre frase: não entre se você não for geômetra, ou se não for matemático, ou se não souber matemática. Ou seja, para se tornar discípulo de Platão, o requisito básico era saber matemática e geometria. A teoria das ideias platônica está recheada de aspectos ligados à numerologia pitagórica, sendo os números entidades intermediárias entre o mundo sensível e o mundo inteligível. No início da modernidade, os números continuaram a sustentar as concepções da realidade, inclusive de formas tão díspares de explicá-la. A ciência moderna quis romper com todos os saberes anteriores, desde o exclusivamente racional dos antigos gregos até o predominantemente fideísta dos medievais. Mas adotou os números como parâmetro para medir, mas mesmo assim utilizou, né? O Newton era um numerologista,
medir os fenômenos naturais e assim compreendê-los, ou seja, da antiguidade para a modernidade, só os números restaram como instrumentos para compreender o mundo. Galileu dizia que Deus escreveu o livro da natureza com caracteres matemáticos, criando um método matemático experimental para compreendê-la, buscando introduzir os fenômenos físicos em números, como a lei da queda livre dos corpos e a tese de que no vácuo todos os corpos caem na mesma velocidade, independentemente do peso. Assim como Newton percebe a ordem numérica que rege o universo, produzindo fenômenos que funcionam de forma uniforme e simples, sempre da mesma forma e simplificada. As 3 leis da física newtoniana revelam a relação matemática e numérica de funcionamento da natureza. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e toda ação tem uma reação, né? E força é igual a massa vezes aceleração, é a segunda, né? A lei da gravidade também trabalha com noções numéricas e dizia que quanto maior o corpo ou o peso, né, a matéria de um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. Não confundir com a lei da gravidez, que também é matemática e diz que não importa o tamanho de um corpo, né, se é pequeno ou se é grande, 25 centímetros, 30 centímetros, pois o efeito é invariavelmente o mesmo, né, para produzir gravidez da mesma maneira. Newton enveredou até pela numerologia e a astrologia, acreditando que através dos números seria possível prever todos os eventos, não só dos astros, mas também humanos. No século XIX, a matemática sofre uma revolução com o desenvolvimento da geometria não euclidiana, que havia durado quase 2 milênios sem grandes abalos. A geometria plana teve então seus alicerces abalados pelo desenvolvimento das geometrias não planas. Mas os números persistiram como instrumentos de compreensão mesmo nessas novas abordagens. Os números estão presentes na física quântica e na teoria da relatividade de Einstein. Nos chegam hoje através da economia, da política, do direito e de todo qualquer espaço da vida humana que se preze. A numerologia também persiste, mesmo com um limitado poder de previsão. Tem muita gente que acredita na numerologia sobre o futuro, ou a personalidade das pessoas. O fato é que eu também tenho meus números da sorte, que nem dão sorte, coisa alguma, né? Mas que eu acredito que me trazem bons agouros, né? Eu sou ficcionado com alguns números. Inclusive são esses números que aparecem aqui. 1, 3, 5, 7, 10 eu não gosto muito, prefiro 11, gosto de 13, não gosto de 12. Eles gostam de 12, né? Aí alguns eu vou mudando aí. E quem não tem? Quais são os seus números aí da sorte, os números que você gosta de cultuar e ter sempre contigo? Hasta la vista, até a próxima.